A Soso Produções apresenta a série de áudios A Palavra Final de Deus para as Suas Finanças, com o pastor Chris Oyak Hilomer. Esta é a terceira de 4 partes. Você pode patrocinar esse ministério. Acesse apoia.se/Soso Produções. Oferte na Soso Produções. Somos uma terra fértil. A sua semente resultará em mais dublagens para a glória do Reino de Deus. Então, eu estou falando com vocês sobre prosperidade financeira no Reino de Deus. Não é a mesma coisa que ensinar a vocês como conseguir uma casa nova, um carro novo, como conseguir coisas novas, como conseguir isso ou aquilo. Você não está competindo com o mundo. Você entende? Tem muita gente no povo de Deus que acha que a mensagem da prosperidade está ligada a como ter isso ou ter aquilo. Você já tem tudo isso. Agora veja, você não tem agido como quem tem tudo isso. Esse é o problema. A mensagem da prosperidade precisa ser claramente entendida. Você não é um homem ou uma mulher. Agora que você nasceu de novo, você não é um filho de Deus tentando prosperar. E até que você se veja como aquele que foi liberto para o reino, que foi salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro. Você é um cristão, sabe o que isso significa? Uma nova criação em Cristo Jesus, a quem não falta nada. Você tem que ver isso. Se você ainda está tentando prosperar, você está com sua informação de cabeça para baixo. Até que você haja de acordo com quem você realmente é, você tem um problema. Veja, você não está tentando ser uma nova criação. Você é, a Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criação. Ele não está tentando ser, ele já é. Você não vai ser uma nova criação. Você é uma nova criação. Você é uma nova criação agora. Você não está trabalhando para chegar lá. Você nasceu assim. Você não está tentando se tornar justo. Mas todos os que, dentro do povo de Deus, estão tentando ser justos, estes não conseguem viver uma vida de justiça. E porque estão em busca da justiça, há inclusive um livro escrito por cristãos, Busca pela Justiça, Busca pela Santidade, e eles tentam nos ensinar como buscar a justiça, como buscar a santidade. Se você tenta buscar alguma coisa que já está dentro de si, nunca vai achá-la. Porque você já está carregando. Deixa eu contar uma historinha. Um dia, eu estava viajando para fora, eu estava fora de casa, a minha esposa também tinha viajado. Então, quando eu cheguei, como não tinha ninguém lá, tudo o que eu tinha no freezer estragou. Porque eu, por engano, desliguei o freezer. Então não estava funcionando desde que eu saí. E tudo dentro do freezer estragou. Então quando eu entrei, me senti terrível. Rapaz, a casa inteira estava fedendo. Porque eu tinha muita carne lá dentro. Estava cheio, sabe? Viu, eu não sou quebrado. Um monte de carne estocada ali, frango e tudo estragou. Então, eu tirei tudo. Levei tudo para o andar de baixo. E ainda estava fedendo. Eu limpei a bagunça, eu lavei tudo e ainda estava fedendo. Eu me certifiquei que o freezer estava vazio, limpei e ainda estava fedendo. Eu disse, meu Deus! Pelo menos, meu quarto estava fechado, então o cheiro não deveria ter chegado lá. Eu entrei no meu quarto e ainda estava fedendo. Eu disse algo errado aqui.
Eu fui lavar minhas mãos para ter certeza. Eu cheirei minhas mãos, estavam fedendo. Eu fui para o banheiro e estava fedendo. Todo lugar que eu ia estava fedendo. Eu fui lá para baixo e pelo menos o freezer estava em cima e lá embaixo não deveria estar fedendo. Eu fui para a sala de estar, estava fedendo. E eu disse, o que está acontecendo? Eu disse, que negócio terrível, todo lugar está fedendo. Senhor, eu não sabia que aprenderia uma grande lição ali. Todo lugar que eu ia estava fedendo. Eu comecei a pensar no que fazer. Eu fui para a cozinha e esfreguei minhas mãos muito bem. E então eu, ainda fedendo, coloquei perfume, ainda fedendo. Eu disse, bem, eu acho que eu vou apenas sair. E talvez voltar mais tarde. Então, decidido, fui para o espelho e comecei a me trocar. E eu vi um pedaço daquela carne no meu nariz. Eu disse, Senhor, é por isso que estava fedendo o tempo todo. Aquele cheiro estava comigo. O pedaço de carne, só um pedacinho, estava no meu nariz, eu estava carregando para todo lado. É claro que todo lugar que eu ia estava fedendo. No momento em que eu me livrei daquela coisinha, o fedor parou. Eu estava andando por ali com a carne que estava fedendo. Então o fedor estava comigo o tempo todo. Não é de espantar que todo lugar onde eu ia fedia. E eu não conseguia achar o que estava fedendo, porque era eu que estava fedendo. Pegaram agora? Bom, quando você descobre que o seu problema está com você em todo lugar, é você. Pegaram? Aleluia! Então agora, a vida de Cristo está em você. Você não deveria estar buscando justiça. Não procure por isso. O reino de Deus está aqui agora. Cristo em vós, a esperança da glória. Ele está em você agora. Amém? E você deveria começar a agir como aquele que foi salvo, colocado na prosperidade de Jesus Cristo. Você não está vivendo a sua própria vida. Paulo disse, eu fui crucificado com Cristo. No entanto, eu vivo, mas não eu, mas Cristo que vive em mim. Ouçam, isso é Gálatas 2:20, é muito poderoso. Ele diz, na segunda parte, ele diz, a vida que eu vivo agora na carne, ou seja, no corpo, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é maravilhoso. Em outras palavras, eu não sou quem eu sou pela minha própria fé. Eu sou quem eu sou pela fé dele. Ele diz, a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou. Foi ele que teve fé em mim. Ele me produziu. Ele me criou. Ele me fez. Como aquela empresa chamada Sony, quando lança um produto, eles têm confiança no produto deles. Colocam um selo nele. E o entregam com garantia do fabricante. Tem confiança naquilo. E a Bíblia diz, somos feitura das suas mãos, recriados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus pré-ordenou para que andássemos nelas. Você entende isso? O reino é nosso agora. Pertencemos a ele agora. Você não é o homem pobre tentando ser rico. A Bíblia diz que existe aquele que é rico e se fez pobre. E aquele que é pobre e se fez rico. Todo aquele neste mundo que não é nascido de novo é pobre. Mas entre eles alguns se fizeram ricos. Mas todos no reino de Deus foram feitos ricos. Ele já é rico, e ainda assim entre eles alguns se fizeram pobres. Diga a alguém perto de você, você não é um pobre tentando ser rico. Você é o rico sendo informado.
Eu estou apenas te dizendo quem você é e o que pertence a você. Jacó, eu já falei dele aqui, eu disse que o seu pai Isaque o abençoou e lhe deu o que é conhecido como a herança de Jacó. E quando Esaú veio, o filho da carne, a mente da carne, a Bíblia diz que ele era profano. Quando ele veio e pediu ao seu pai Isaque a bênção, o seu pai disse, deixa eu te dizer, Jacó, ele disse, eu já dei a ele o domínio. Como ele fez isso? Falando palavras. E ele disse, eu já o sustentei com milho e vinho, não dando a ele sacos de milho. Não! Falando palavras. Muito bem. Você está pronto para isso? Ok. É bem rápido. Isaías capítulo 58. Eu já tinha dito para abrir? Eu já tinha dito para abrir lá? Ok, então abram agora Isaías capítulo 58. E eu vou ler a partir do versículo 13. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e não fazer o teu prazer no meu dia santo, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor e se honrá-lo, não seguindo seus próprios caminhos ou buscando seus próprios prazeres, nem falando suas próprias palavras, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que... Vejam isso. Eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e te alimento com a herança de Jacó. Ele diz, eu te alimento com a herança de Jacó. Você percebe que a herança de Jacó pertence a você? A herança de Jacó pertence a você? Aleluia! Eu disse, a herança de Jacó pertence a você. Eu não estou dando isso a você. Eu estou te informando que Deus disse assim. A razão pela qual você não desfruta disso ainda é porque você não viu. No momento em que você perceber que a herança de Jacó pertence a você, você apenas acorda e se torna esse homem ou essa mulher. Diga comigo, a herança de Jacó pertence a mim. Diga de novo, a herança de Jacó pertence a mim. A herança de Jacó pertence a mim. Certo, deixa eu mostrar a vocês o que é a herança de Jacó. Estão prontos? Gênesis capítulo 27. Ela nos pertence em Cristo. Ouçam, ouçam. A Bíblia diz que Deus fez a promessa para Abraão e a sua semente. E nos é dito no começo do 3º capítulo do livro de Gálatas, nos é dito que aquela promessa, na verdade, foi feita para Jesus. E então ele reforça o pensamento, nos informando que não foi feita para Jesus, o homem, mas para Cristo. Agora, isso é poderoso. Quando ele diz a Cristo e não inclui o nome Jesus, ele quer dizer a cabeça e o corpo. Jesus é a cabeça, a igreja é o seu corpo. Então ele diz, a promessa que foi feita a Abraão e a sua semente, na verdade foi feita a Cristo. E então ele diz, se vós pertenceis a Cristo, se vós estáis em Cristo, vós sois a semente de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa. Você é um herdeiro de Deus. Você é a semente de Abraão. Sabe o que a palavra de Deus está nos dizendo? Ela está nos dizendo que nós, na verdade, somos os possuidores desta... Isso é maravilhoso. Ouçam. Jacó
Estamos falando agora da herança de Jacó. O homem Jacó era o filho de Isaque. E a Bíblia nos conta que a promessa que foi feita a Abraão e a sua semente, na verdade foi feita a Cristo. E que toda vez que você pensar em Abraão e sua semente, não pense em Isaque. Não obstante Isaque tenha sido a semente física. Ele diz, não pense em Jacó, embora Jacó tenha sido a semente física. Ele diz, por quê? Deus não disse a Abraão e as suas sementes, mas no singular, Abraão e sua semente. Ele diz, isso quer dizer que ele não estava se referindo a Isaque e então a Jacó, porque então seriam sementes. Ora, vamos, o argumento está na Bíblia. Vamos, deixe a palavra falar. Estão prontos? Eu vou ler rapidamente em Gálatas capítulo 3. Você pode abrir rapidamente. Gálatas capítulo 3. E eu vou ler a partir do verso 16. Então a Abraão e a sua semente as promessas foram feitas. Ele não diz as suas sementes como para muitos, mas a uma, a sua semente, a qual é Cristo. Viram agora? Aleluia! Então ele nos diz, no verso 29, mesmo livro e capítulo, e se vocês são de Cristo, se vocês pertencem a Cristo, se vocês estão em Cristo, então vocês são semente de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa. O Evangelho de Jesus Cristo foi dado, aleluia, para que o homem pudesse sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Para ser liberto do poder de Satanás para Deus. Para que pudessem receber remissão de pecados e um lugar, oh glória. Atos capítulo 26. Eu vou mostrar a vocês, é importante que vocês peguem isso para entenderem por que estamos aqui. Ah, não estamos mostrando princípios a vocês para comprarem uma nova casa. Não estamos mostrando princípios para fazer isso ou aquilo, não! Estamos mostrando a palavra de Deus para que você saiba quem você realmente é, não o que deve se tornar. Quem você é. Quando você sabe quem é, aí é diferente. Você nunca mais será pobre. Você descobrirá que é responsável pela divulgação do Evangelho ao redor do mundo. De onde você está? Aleluia! Vocês são os financiadores do Evangelho. Vocês chegaram. Vocês chegaram. Vocês sabem quem são agora. Você pode ser um faxineiro no escritório. Mas enquanto está limpando, você é um financiador do Evangelho de Jesus Cristo ao redor do mundo. É por isso que eu gosto daquela música. Quando ele me chama, eu respondo. Eu vou a algum lugar. O que quer dizer? Eu vou a algum lugar? Enquanto eu estou aqui, meu dinheiro está pregando o Evangelho ao redor do mundo. Enquanto eu trabalho nesse escritório aqui, meu dinheiro está pregando o Evangelho em algum lugar, Eu estarei em algum lugar trabalhando. Quando ele chama, eu respondo. Mas o quê? Ele me encontra trabalhando. Então, não importa a hora, se eu estou dormindo, se ele me chamar de noite, eu estou trabalhando. Porque quando é noite aqui no meu país, há algum país em algum lugar do mundo onde é dia. E o Evangelho está lá e eu estou envolvido. Eu estarei em algum lugar trabalhando para o meu Senhor. Trabalhando. Alguns dizem, bem, eu estou trabalhando no petroleiro, por isso não posso ir à igreja. Mas você está em algum lugar trabalhando ou trabalhando para a petrolífera. Se você vendeu a sua vida para Shell, isso é uma vergonha. Não venda a sua vida para ninguém. Vá para a Shell, trabalhe lá, receba e patrocine o Evangelho. Avance com isso. Aleluia. Você diz, eu sou uma diarista? Sim, senhora diarista. Toda vez que lhe pagarem, semeie o Evangelho. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo pode. Deus está contando com você. Eu sou um financiador do Evangelho dos grandes. Deus precisa de mim. É por isso que eu não fico por aí dando sopa ao diabo. Faz muito tempo que o diabo não me vê.
porque é um trabalho a ser feito. E eu não estou falando de viver estressado, mas há trabalho. Eu disse há trabalho. Vamos, diga amém, há trabalho. Aleluia! Vamos, vá rapidamente para o livro de Atos, capítulo número 26, verso 17. Não. Vamos do 15. Paulo está contando a sua história, o que aconteceu com ele, como o Senhor falou com ele e o enviou para a mensagem do Evangelho. Verso 15. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique de pé, pois eu lhe apareci para este propósito, para fazer de ti um ministro e uma testemunha do que você viu a meu respeito e daquelas coisas que eu farei aparecerem a ti. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio. Então, vejam agora, verso 18, para abrir os olhos deles. Somos enviados, como Paulo, somos enviados para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ele não te salvou só dos seus pecados. Ele não só te tirou das mãos do diabo. Ele também te deu uma herança. Você tem uma herança entre todos aqueles que são santificados pela fé. Você tem uma herança incorruptível. Aleluia! Você chegou no reino no tempo certo. Você está aqui agora. Existe uma herança para você. Haja como alguém que tem uma herança. Pare de chorar pelo que você não tem. Descubra o que você tem. Amém? Descubra o que você tem. Oh! Veja o que a palavra de Deus nos deu. Descubra o que você tem e dizime até chegar ao topo. Descubra o que te pertence e conecte isso a Deus. Sabe, tem pessoas que querem conectar seus negócios a Deus e o que fazem? Tem a ideia errada. Elas acham que se colocarem um dos nomes de Deus na empresa, Deus estará ali. El Shaddai, concessionária de carros usados. Elohim Metais. Adonai, assistência técnica de refrigeradores. Você acha que se puser o nome de Deus ele virá? Ele diz, eles me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu digo a eles. Ele disse, no último dia direi a eles, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Conecte-se a Ele da forma correta. Por isso ensinamos pela palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Você está pronto para isso? Ok. Então, vamos ler Gênesis 27 para eu mostrar a herança de Jacó, o que pertence a você. Gênesis 27, a partir do verso 24. E, sabe, Isaac está aqui sentado, e Jacó, o seu filho, finge ser Esaú, e ele pega uma pele de animal em conluio com a sua mãe, ele pega essa pele de animal e põe em sua mão, e então, usando isso, ele vai ao seu pai, e ele diz, eu sou o Esaú. E Isaac, o pai, agora está tão velho e não sabe quem é quem, mas ele ainda pode sentir algo, certo? Vamos ver isso. Verso 24, e ele disse, és tu? Deixa eu ler do 22. Obrigado, Senhor Jesus. Não. Eu acho que, peraí, deixa eu... ok. Verso 20... Jacó estava mentindo. Eu fico aqui só rindo dele. Quando eu chegar no céu, eu quero sentar com ele por 10 anos só para perguntar a ele. Com Paulo, eu quero passar 5.000 anos para discutir com ele. 10 anos com Jacó para perguntar como ele se sentiu mentindo para o seu pai. Verso 19. Respondeu Jacó a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito.
Fiz o que me ordenaste, levanta-te, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho, como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor Deus a mandou ao meu encontro. Jacó, Jacó. Isaque disse a Jacó, chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Ouça, quando você começa a se perguntar se é seu filho ou não, algo está errado. Você o conhece pela vida inteira. Algo estava errado ali. Certo, vejam isso. Verso 22. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. Alguns dos nossos irmãos são assim. A voz de Jacó e as mãos de Esaú. Algumas pessoas estão na casa de Saul. A voz de Jacó, mas as mãos de Esaú. E estes são homens e mulheres insinceros. Meu Deus, eu vou te dar 1 milhão. No dia seguinte, ele diz, eu acho que eu cometi um erro. Não era bem 1 milhão. Eu vou reduzir para 500 mil. A voz de Jacó, as mãos de Esaú. Há algo importante para se notar sobre Abraão, quando Deus lhe disse para oferecer seu filho. Veja, Deus deu a ele 3 dias para mudar de ideia. Deus vai te dar tempo. Seja você sério com ele ou não, ou seja você um daqueles que diz, não, peraí, eu vou mudar de ideia. Porque ele nunca te força a fazer nada. Mas quando ele deu a Abraão 3 dias para mudar de ideia, Abraão permaneceu firme e Deus o abençoou. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Certo, vamos ler rápido. Verso 23, e não o reconheceu porque as mãos com efeito estavam peludas como a de seu irmão Esaú e o abençoou. E lhe disse, és mesmo o meu filho Esaú? E ele respondeu, eu sou. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho e para que te abençoe. Chegou-se a ele, ele comeu, trouxe-lhe também o vinho e ele bebeu. Então lhe disse seu pai Isaque, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Sabe por que ele quis beijá-lo? Para sentir seu cheiro. Mas o rapaz era muito esperto. Verso 26, então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Por quê? Porque ele estava vestindo uma pele de animal do campo. Mas Jacó não era um homem do campo. Esaú é que era o homem do campo. Mas o pai não conseguiu discernir. E continuamos aqui. Verso 28. Desta forma, agora veja a bênção. Estamos falando da herança de Jacó. Veja a bênção aqui. E eu disse que isso agora pertence a você em Cristo Jesus. Diz, se vocês pertencem a Deus, são a semente de Abraão. Certo? Desta forma, Deus te dê do orvalho do céu. Eu quero que marquem isso. E da gordura da terra, e fartura de trigo e vinho, que os povos sirvam a ti. Meu Deus, olhem para esse homem. Aqui está um pai que acredita que o mundo inteiro pertence a ele. Não é todo pai que pode falar assim. Isaque era a semente física de Abraão. E ele sabia que Deus tinha dado o mundo inteiro a Abraão. Você está bem aí? Deus entregou o mundo inteiro a um homem chamado Abraão. O mundo inteiro. Deus disse a ele, percorre a terra no comprimento e na largura, é tudo seu. O mundo inteiro. Então seu filho Isaque sabia. Ele sabia que seu pai possuía tudo. E agora abençoa seu filho. Ele disse que os povos te sirvam. Vejam, não é todo mundo que pode dizer isso. Você tem que ter a unção para saber que te pertence antes de poder dizer isso.
que os povos te sirvam e nações se curvem diante de ti. Seja senhor sobre seus irmãos, e que os filhos da tua mãe se curvem diante de ti. Ouçam, Isaque só teve uma esposa. Então entenda o significado do que ele está dizendo. Ele diz, seja senhor sobre seus irmãos. E então ele reforça ainda mais. Ele diz que os filhos da tua mãe se curvem diante de ti. Estamos falando sobre a herança de Jacó. E que os filhos da tua mãe se curvem diante de ti, maldito seja todo aquele que te amaldiçoar. Ouça, você não precisa nunca orar por alguém que te amaldiçoou. Não significa nada. No momento em que alguém amaldiçoa você, a coisa passa a funcionar na própria vida dele. Ele diz, amaldiçoado é todo aquele que te amaldiçoar. E abençoado seja aquele que te abençoar. E foi isso. E quando Esaú chegou e descobriu que seu irmão tinha pego a sua bênção, perguntou, e a minha bênção? O pai disse, veja, eu fiz dele o seu senhor. Como? Pela palavra falada. E se a herança de Jacó pertence a você, entenda isso. Quando ele diz, Deus te deu o orvalho do céu, ele não podia dizer, eu te dou, mas Deus te dá. Por quê? Porque o orvalho do céu está na mão de Deus. O que isso representa para você no Novo Testamento? É o poder do Espírito Santo. Ele diz, pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, no capítulo 10 de Zacarias, que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Esse é o orvalho do céu, o poder do Espírito Santo. Isso vem sobre a sua vida. Aleluia! Você ainda está aqui? E ele diz, e a gordura da terra? O que isso quer dizer? Ele está falando de ser frutífero e de riqueza material. Ele está falando de tirar o melhor desta terra. Porque a terra foi amaldiçoada. E a maldição foi revertida. E agora o homem diz, tenha a gordura da terra. A fecundidade é sua. Tudo em que você puser a sua mão será um sucesso. A riqueza material é sua. A gordura da terra. Estamos falando da herança de Jacó. Ela pertence a você em Cristo Jesus. Amém? Fartura de milho e vinho, poder econômico. No tempo dele, negociavam com milho e vinho. Aleluia! Negociavam com isso. Ouça, aquele que vende milho e vinho tem que ter suficiente para comer e beber deles. Estou certo? Ele está falando de bênção financeira. Fartura disso, você é o supridor. Você no controle das coisas. Oh, meu Deus! Ele está tratando de prosperidade financeira. Fartura de trigo e vinho. Como foi que José conseguiu estabelecer o Egito em alta? Milho e vinho. Leia. Ele tinha o Egito todo na mão. Com milho e vinho. E então o mundo inteiro ficou de joelhos diante de José. Um criado. José era um criado. Ele foi preso da casa de Potifar e colocado na prisão. Ele era um criado na casa de Potifar. Mas de acordo com a Bíblia, enquanto ele era um criado na casa de Potifar, a Bíblia diz que tudo o que José fazia era bem-sucedido. E tudo começou a funcionar de acordo com o desejo de José. Ao ponto de Potifar ficar tão tocado com isso, que ele sabia que Deus o tinha abençoado por causa de José. Leia, a Bíblia diz que Deus fez José prosperar. Um criado. Eu disse, não importa quem você é, essa mensagem é para você. Você diz amém? Estão me colocando no calabouço, mas a bênção do pai dele, a herança de Jacó estava operando em José, que era um dos filhos de Jacó. Ele tinha a herança de Jacó, a promessa de Abraão. Não importa onde te coloquem nesse mundo, se você é a semente de Abraão, sai de lá vitoriosamente. Podem te colocar na cadeia, podem esquecer de você. Na prisão ele foi esquecido. Ele ajudou alguém na prisão. O homem foi solto. Ele disse, lembre de mim quando encontrar o rei. Lembre de mim. A Bíblia diz que o homem o esqueceu. Por 2 anos.
José foi esquecido. Ainda estava na prisão, porque ninguém lembrou dele. Mas Deus entrou no quarto de Abraão naquela noite, deu a ele sonhos perturbadores e tudo acabou em José. Você ainda está aí? Eles podem te jogar fora, mas vão te procurar quando a hora chegar. Porque algo foi posto dentro de você, de fato isso já foi feito, há algo dentro de você que ninguém mais neste mundo tem. Até que você aparece. Eu disse algo dentro de você, cada um de nós. Você percebe que há mais de 4 bilhões de pessoas na Terra hoje e não há nenhuma impressão digital que se repita no mundo? Não há 2 impressões digitais iguais. Você é único. Único do seu tipo. Deus nunca teve ninguém como você, Ele não tem ninguém como você e Ele nunca terá ninguém como você. Você é único. Você chegou no mundo na hora certa. Encontre o seu lugar agora. Dê um passo para cima agora. Levante-se agora. Aleluia! Leve a visão agora. Esta é a sua hora. Diga amém. A herança de Jacó é sua. Por fim, ele disse: sirvam-te os povos. Nações se curvarão diante de você. E ele disse: seja senhor sobre os seus irmãos. Do que ele estava falando? Os filhos da sua mãe, eu vou chegar lá. O que isso quer dizer? Ele deu àquele homem domínio. Você tem o domínio. É o que você diz que realmente conta. Você tem o domínio. Você ainda não encontrou, vai descobrir. Eu disse: vai descobrir. Vai descobrir. Você tem o domínio. É seu. Mas você diz: por que minha vida está assim? É por isso que estamos aqui. Para te informar. Para te mostrar o que você não sabe. Porque quando você descobrir, você vai acordar e começar a agir assim. Aleluia! Cada dólar na sua mão, cada dólar na sua mão, $1 é o quê? 100 centavos? Não é isso? Hã? Ok. 10 centavos desses pertencem a Deus. A cada $10, $1 pertence a Deus. Esse entendimento de plantar ainda não chegou a toda a igreja. É isso que a palavra de Deus diz. E até que você comece a fazer isso, você não é uma pessoa do reino, e então a herança de Jacó não pode te alcançar. Entende por que você tem problema? Enquanto você não perceber isso, não vai funcionar. Agora ele diz que os filhos de tua mãe se curvem diante de ti. Notaram que ele não diz os filhos do teu pai, embora tenha tido só uma esposa? Ah, vamos. Por que ele não disse que os filhos do teu pai se curvem diante de ti? Ele disse que os filhos da tua mãe... Do que ele estava falando? Estava falando filhos da carne, ou seja, na casa de Deus não dominamos um ao outro porque você é filho do meu pai. Você é filha do meu pai. Temos apenas um pai. Não dominamos uns aos outros. Há apenas um Senhor, um Pai Celestial. Então aí ele está falando dos filhos da carne. Então os filhos da carne, ele diz, não têm domínio. Não importa quanto esteja na mão deles. Você é aquele que tem o domínio. Porque você tem a herança de Jacó. Eu disse, você tem a herança de Jacó. Diga a alguém, você tem a herança de Jacó. Diga de novo, eu tenho a herança de Jacó. Levante suas mãos para o céu. Você vai agir dessa forma. A herança de Jacó é sua. É sua. Eu disse é sua. É sua. Obrigado, Senhor Jesus. Levante suas mãos e bendiga o nome dele. Comece a orar no Espírito Santo. Declare quem você é. A herança de Jacó é sua. A herança de Jacó é sua. Aleluia! Você é o que Deus diz que você é. Obrigado, Senhor Jesus.
Esse trabalho de tradução é realizado pela Soso Produções. Tradução e dublagem Tiago Samico, São Paulo, 2018. Você pode ajudar esse ministério tornando-se um patrocinador. Acesse apoia.se/Soso Produções. Esse material não pode ser vendido.